Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 32 em diante. Mateus 27 ao 32. Mateus capítulo 27, versículo 32 em diante, para fazermos assim menção à palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem forçaram-lhe a levar a cruz de Jesus. E chegando no lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas roupas e lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica deitam sortes. Assentaram-se ali e o guardaram. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Amém. Pode tomar teu assento, glorificando o nome do Senhor. Estava orando a Deus, pedindo uma palavra, e o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração. E Deus, Ele vem falado conosco a respeito do sacrifício de Jesus, a respeito do grande evento que aconteceu e de um grande evento que também vai acontecer. No primeiro dia da festa dos pães asmos, enquanto os discípulos estavam preocupados onde eles se reuniriam para festejar, para celebrar a Páscoa, e quando eles estavam ali se perguntando entre si aonde nós realizaremos a Páscoa, e Jesus disse: diz a um certo homem, vocês vão encontrar um certo homem, vocês vão dizer para ele que o mestre manda dizer que o reino está próximo, e nós vamos celebrar a Páscoa na tua casa. E os discípulos obedeceram a Deus, foram ao de encontro a esse homem, encontraram este homem e fizeram ali aquele festejo. Jerusalém estava em festa, porque a festa da Páscoa reunia-se todo o povo para festejar, aleluia, aquele evento, aquela festa. Mas nós encontramos que na trajetória de Jesus, quando Jesus nasceu, quando Jesus veio a este mundo para entregar a sua vida por amor de nós vamos entender que quando esse propósito foi efetivado, quando esse propósito chegou ao seu começo, nós vamos entender que Jesus, ele sentiu uma aflição de espírito, uma angústia em seu espírito, e chamou alguns dos seus discípulos para orar com ele, para subir até o monte para orar com ele, porque ele não aguentava mais o peso espiritual que estava para acontecer, que estava acontecendo na sua vida. Nós sabemos da história bíblica, e quando Jesus foi ao monte orar com seus discípulos, com Simão, Pedro, aleluia, com os 2 filhos de Zebedeu, e quando ele subiu a orar, ele disse: fica aqui que eu vou orar, porque a minha alma está angustiada até a morte. E quando Jesus subiu ao monte para orar e desceu a primeira vez, ele encontrou os seus discípulos dormindo, ele encontrou os seus discípulos, estavam ali desapercebidos naquele momento. E Jesus disse a eles: não podem nem sequer por 1 hora vigiar comigo.
E Jesus subiu novamente ao monte para orar, se retirar em oração. Pela segunda vez aconteceu a mesma coisa. E na terceira vez, quando Jesus desceu do monte, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que proferiu algumas palavras a seus discípulos, ele estava dizendo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vocês não conseguem vigiar comigo, vocês não conseguem pelejar comigo, porque essa batalha, ela é uma batalha espiritual, ela é uma batalha que vai causar um estrondo no mundo espiritual. Talvez o inferno estava naquele momento, aleluia, em reunião, dizendo agora que ele está orando, ele está se entregando a Deus, vai chegar um momento que ele vai desistir, vai chegar um momento que ele não vai aguentar a aflição, aleluia. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, aleluia, a alma de Jesus estava angustiada até a morte, mas ele lembrou, aleluia, que ele viria com propósito nessa terra de resgatar um povo para si. Talvez aquele momento não seria um momento tão adequado para os discípulos se achegar a Jesus e abraçar a Jesus e dizer a Jesus, Jesus, aleluia, fica mais um pouquinho aqui conosco, não vai. Ou aquele momento não seria tão propício para os discípulos dormir, mas os discípulos dormiram porque eram carne, mas o Espírito de Jesus, aleluia, estava angustiado, a alma estava angustiada, e nós encontramos algo precioso nesta mensagem. Quando Jesus diz, a minha alma está angustiada até a morte, ele estava dizendo assim, aleluia, a minha alma está angustiada, eu estou angustiado, aleluia, mas existe um propósito maior, que é resgatar a minha igreja da mão de Satanás. Você não veio nessa noite porque alguém te convidou, você veio nessa noite porque você lembrou e porque o Espírito Santo disse ao teu coração que o sacrifício vale mais do que ficar em casa, o sacrifício vale mais do que dormir. E quando eu olho para esse fato, para essa história tão linda de Jesus, eu lembro da passagem que está escrita em Mateus capítulo 16, 24, que diz assim, aquele que quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmão, seguir a Jesus não é de qualquer jeito. Às vezes nós queremos seguir a Jesus, impomos limite. Deus, até aqui tu pode agir na minha vida, a partir daqui tu não pode mais agir. Que Deus é esse que nós estamos servindo? Aleluia, será se nós estamos invalidando o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário? Será se nós olhamos para a cruz e nós dizemos, aleluia, Ele veio com esse propósito, resgatou, se não resgatou não tem problema, mas Deus está dizendo para nós nessa noite, você quer me seguir, pega a tua cruz, vai ser doloroso, mas eu estou contigo. Talvez naquele momento os discípulos não entenderam que a cruz, que Jesus passaria pela cruz. E eles pensavam que esse evento, ou eles não imaginavam que esse evento seria tão próximo. Jesus estava comendo com os seus discípulos na Páscoa, e disse, um de vocês vai me trair. E Judas disse, mestre, sou eu, tu dizes. E Jesus alertou os seus discípulos dizendo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu serei entregue na mão de pecadores e vocês vão me abandonar. Os discípulos caminharam 3 anos com Jesus, viram os milagres de Jesus, presenciaram as maravilhas que Deus fez através do seu Filho. E quando foi no momento que Jesus mais precisou, o abandonaram, porque estava escrito na palavra de Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese nessa mensagem, irmão. Dizer quantas vezes nós abandonamos Jesus pelos nossos propósitos,
Quantas vezes nós abandonamos Jesus pelos nossos caprichos e nossas vontades? Quantas vezes nós colocamos Jesus de novo na cruz, porque nós não queremos que Ele afete o nosso eu, porque não queremos que Ele afete a nossa vontade. Mas Deus está dizendo nessa noite: quer caminhar comigo? Você não vai caminhar na minha frente, você não vai caminhar do meu lado, você vai caminhar atrás. Atrás significa que aquele que está na frente tem o controle de tudo. Eu vou repetir para você entender: aquele que está na frente tem o controle de tudo. Então, se você chegou aqui nessa noite precisando de uma resposta de Deus, Deus está dizendo: eu tenho controle de tudo. Chegou o momento em que Judas foi aos religiosos. Chegou o momento em que Judas foi buscar aquele povo que iria aprender a Jesus. E quando chegaram ao monte para pegar Jesus, para prender Jesus, Pedro, com a intenção de defender a Jesus, desembainhou a sua espada e cortou a orelha de Malco. Mas Jesus, simples, manso, colocou, restituiu no lugar. E eles procuravam Jesus, mas Jesus estava muito calmo, porque ele entendia o propósito para aquele momento. E perguntaram: quem é Jesus? Jesus disse: sou eu. Mas como é que nós vamos prender-se a esse homem? E ele diz que sou eu. Eles ficaram desconfiados porque um homem manso, calmo, iria ser preso, iria ser crucificado, estava calmo. Mas nós entendemos que, aleluia, que quando Jesus decidiu entregar a sua vida por nós, quando Jesus decidiu entregar-se em resgate pela nossa vida, Ele saberia que hoje você estaria aqui glorificando o nome dEle. Ele saberia que você, apesar da limitação, apesar dessa máscara que muitas das vezes nos prende de não glorificarmos a Deus, você estaria aqui. Talvez o pecado tenha dito para você que você não consegue chegar à presença de Deus, porque o pecado te limita, mas Deus está dizendo: o meu sacrifício foi para que o pecado não tome poder sobre a tua vida. O meu sacrifício naquela cruz foi para que o pecado não interrompa a comunhão você ter com Jesus. Jesus está dizendo para nós nessa noite: o sacrifício naquela cruz doloroso, aleluia, foi para que você tivesse liberdade de entrar nos santos dos santos. Manietaram Jesus, prenderam, bateram Jesus, cuspiram esse seu rosto, disseram para ele: mas esse não é aquele que proferiu as palavras que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias? Esse não é aquele que fazia milagres por onde passava? E ele chegou ao Sinédrio. Quando chegou ao Sinédrio, Caifás lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Jesus continuava calado. E Caifás disse: eu insisto, és tu o rei dos judeus? Ele disse: tu o dizes. E quando Jesus proferiu uma palavra sobre o seu reino, que o reino não era aqui, a ira se acendeu no coração de Caifás e ele disse: blasfemou. E quando Caifás disse blasfemou, aquelas pessoas que estavam ali bateram, cuspiram, esmurraram Jesus e disseram: se tu és filho de Deus, por que tu não fala? Por que tu não revela quem te bateu agora? Se tu és filho de Deus, por que tu não revela quem te bateu, quem te cuspiu? E Jesus muito calmo, porque ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Eu não me canso, irmão, de falar. Eu não me canso de glorificar a esse Deus. Eu não me canso de exaltar a esse Deus.
Talvez as nossas limitações, os nossos medos nos dizem tantas coisas que muitas das vezes angustia a nossa alma, mas Deus está dizendo para você nessa noite, aleluia, você que está aqui, o meu sacrifício, aleluia, naquela cruz é o sacrifício purificador, é o sacrifício que te resgata das mãos de Satanás. Deus está dizendo para nós nessa noite, aquela cruz para que você entendesse que Satanás não tem poder sobre a tua vida, que Satanás não tem poder sobre a tua família, que Satanás não tem poder. Jesus foi crucificado, mas Jesus deixou algo interessante que eu quero compartilhar com vocês, versículo 34. Deram de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E quando eu volto ao capítulo 26, versículo 29, que diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que o beba o novo convosco no reino do meu Pai. Jesus disse e fez uma promessa aos seus discípulos: a partir de agora, esse é o último momento que eu estou bebendo vinho com vocês. E quando aquelas pessoas colocaram, Jesus teve sede, quando eles colocaram, aleluia, fel e vinho misturado com fel para Jesus beber, disse Jesus cuspiu e disse: não vou beber. Não vou beber porque eu tenho preparado, aleluia, um banquete celestial para participar com a minha igreja no meu reino. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, talvez você não esteja entendendo a palavra, talvez você possa pensar que eu viria outra palavra. Deus está dizendo conosco nessa noite, Ele tem um reino preparado para cada um de nós. Ele tem um reino celestial ao qual foi preparar. Aleluia, nós estamos aqui passando por esse momento de turbulência, mas nós sabemos que aqui não é o nosso lugar. Nós sabemos que aqui é uma passagem para nós ceiarmos com Ele lá na glória. Jesus foi crucificado, e quando estava um ladrão de um lado e de outro, e disse: se tu és o rei dos judeus, por que tu não desce daí, te salva e salva nós? E quando o outro disse para ele: te cala, rapaz, até aqui, aleluia, tu não consegue ter o temor que esse homem é o Filho de Deus. E quando aquele ladrão reconheceu que era o Filho de Deus e que ele teria um reino preparado, ele disse: Jesus, aleluia, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Eu entendo algo interessante, aquele ladrão fez coisas erradas a vida inteira, mas quando ele tomou uma atitude em dizer e entregar a sua vida para Jesus, a vida dele foi restaurada. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, talvez o Satanás tenha esmagado a tua alma por muito tempo, mas quando você decide entregar a tua vida a Jesus, Ele muda, Ele faz uma promessa para a tua vida, que Ele tem um reino preparado. A cruz não pode impedir o propósito maior, não pôde. As leis da época não puderam impedir o propósito maior. Quando eu falo sobre a cruz, eu lembro, aleluia, de um homem que está registrado em Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, que em forma de Deus não se considerou ser igual a Deus, aleluia, mas de si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando na figura humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus está dizendo para nós nessa noite: eu sei das tuas limitações, porque eu passei, aleluia, eu sei até onde você aguenta, porque eu também fui carne, desci nessa terra, mas eu também sei
sei que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Jesus está dizendo para nós nessa noite, talvez você não aguente tantas opressões que tem vindo para como a tua vida. Jesus foi oprimido, mas Jesus está dizendo, a partir de hoje, o meu sangue te liberta, o meu sangue te purifica, o meu sangue te renova. Que amor é esse, irmãos? De entregar a si mesmo. É um culto de missões. Tem missionários repetindo aquilo que Jesus fez na cruz. Entregando a sua vida por amor do reino. Entregando a sua vida por amor de um povo. Às vezes nós vemos para a igreja, levantamos a mão, abaixamos a mão, glorificamos a Deus. E o nosso culto se torna mecânico porque nós não entendemos o real motivo da cruz. Se nós entendêssemos o real motivo da cruz, nós chegaríamos a cultuar a Deus de uma forma diferente. Se nós entendêssemos que o sangue que jorrou na cruz, aleluia, foi para salvar a minha e a tua vida. Se nós entendêssemos que a coroa de espinho que foi preparada, aleluia, para Barrabás, que colocaram em Jesus, fosse a minha e a tua coroa, fosse os meus e os teus pecados, você viria de uma forma diferente adorar a Deus. Mas nessa noite você tem a oportunidade de dizer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que apesar de tudo você está aqui glorificando o nome dEle. Dê valor ao sacrifício de Jesus, dê valor ao sacrifício da cruz. A cruz ainda me faz sonhar. Quando Billy Graham conta a sua história, e uma de suas últimas pregações ele vai dizer: a minha vida está na cruz. E quando ele fala sobre a cruz, sobre o pregar o evangelho da cruz, ele estava dizendo: a minha vida foi resgatada naquela cruz. Os meus anseios, os meus objetivos não podem impedir o real propósito da cruz. Talvez você chegou aqui e é uma mensagem de reflexão para a nossa vida. A cruz, irmãos, é a certeza de que nós não pertencemos mais ao reino das trevas. A cruz é a certeza de que um cordeiro foi sacrificado para que a nossa vida tivesse vida. A cruz é como se você respirasse fundo de um sono turbulento, de um sonho turbulento em que quando você vai dormir tem um pesadelo e quando você acorda você dá aquele suspiro. A cruz é o suspiro de vitória para a nossa vida. A cruz é a carta escrita com letra de sangue que nos dá liberdade. A cruz é a chave da prisão que nos prendia ao pecado. A cruz é a água que mata a nossa sede. A cruz é o propósito de nós dobrarmos o nosso joelho mesmo sem força. A cruz é o propósito de todo mundo estar em sua casa agora e nós estamos aqui adorando a Ele. A cruz, o Cordeiro Pascual. Aquele povo estava celebrando o Cordeiro que estava morto, mas o Cordeiro verdadeiro estava sendo entregue na mão dos pecadores.
Simão Sirimeu estava passando por lá, vindo do campo, porque anualmente o sacerdote pegava um cordeiro e sacrificava aquele cordeiro, e quando aquele cordeiro era sacrificado, aqueles que estavam ali, o sacerdote aspergia o sangue do cordeiro para a purificação. Simão Sirimeu foi a essa cidade por conta disso, mas ele não sabia que estava ajudando o sangue maior que purificaria a vida dele. Simão Sirimeu foi buscar um sangue de cordeiro natural, mas ele carregou a cruz de um cordeiro que é muito maior do que o cordeiro natural. O cordeiro está vivo. O cordeiro está vivo. Eu posso ouvir os passos apressados daquelas mulheres que foram ao sepulcro de Jesus levar incenso. E quando chegaram lá, o anjo estava assentado sobre a pedra. E quando o anjo estava assentado sobre a pedra, ele disse àquelas mulheres: quem vocês procuram? Dentre os mortos, aquele que está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vitória. Ele morreu, mas o cordeiro da purificação ressuscitou ao terceiro dia. Satanás não conseguiu cantar vitória, porque ele foi lá e tomou a chave do inferno e da morte. Ele não está naquela cruz, ele não está naquele madeiro, ele não está naquele sepulcro, porque ele está vivo. Ele está vivo. O cordeiro está vivo. As mulheres perguntaram: cadê o meu mestre? E alguém pagou para os soldados dizer que os discípulos foram lá roubar o corpo de Jesus. Mas não foi verdade, porque depois dali Jesus foi ter um encontro com aqueles que abandonaram ele. Às vezes nós abandonamos Jesus, nós desprezamos Jesus, mas Jesus de novo vai ao nosso encontro, porque Ele quer remir a nossa vida. Os discípulos que tinham andado 3 anos com Jesus, que desprezaram Jesus, Pedro negou Jesus. Depois que Ele ressuscitou, Ele foi de encontro aos discípulos, porque Ele disse assim: amigos, vocês me desprezaram, mas a minha redenção, o meu amor vos traz de novo para perto. Talvez você tenha pensado no teu coração: eu estou tão distante da cruz, mas Jesus está dizendo: hoje é a oportunidade. Jesus está dizendo: chega pertinho de mim, porque eu tenho o sangue da purificação. Como pensar na cruz sem pensar na agonia que Jesus passou? Como pensar na cruz sem pensar naquilo que Ele pagou pela nossa vida? Como pensar na cruz e não pensar naqueles pregos que perfuraram os seus pés e as suas mãos? Como pensar na cruz e não pensar, aleluia, naquela espada que perfurou o seu corpo? Mas depois de tudo isso, os seus servos, os seus filhos puderam, aleluia, abrir o seu peito e dizer: eu estou livre. Eu estou livre porque o Cordeiro morreu para me dar liberdade. Eu estou livre, eu não estou mais preso. Satanás não me prende mais, o pecado não me prende mais, porque eu estou livre. Eu estou livre pelo sangue da cruz. Quantos estão livres? Levante a tua mão nessa noite.
Glorifica esse Deus que te deu liberdade. Glorifica esse Deus que te deu comunhão. Glorifica esse Deus que te trouxe para perto quando o pecado queria te levar para longe. Glorifica esse Deus que tem, aleluia, o reino preparado para a sua igreja. Te coloca de pé nesta noite. O Cordeiro está vivo. O Cordeiro está vivo e um dia fez uma promessa que vai voltar. O que tranquiliza o meu coração, irmão, e que o meu coração se alegra é que um dia Ele vai voltar. Aleluia. A nossa leve e momentânea tribulação nos produzirá um peso de glória, porque Ele prometeu que vai voltar. Essa enfermidade que está assolando o país não é nada diante do evento que vai acontecer nas nuvens, porque Ele falou que vai voltar. E eu quero nessa noite, dizer a você: que ouviu a palavra, que entendeu o sacrifício da cruz e quer entregar a sua vida a Jesus. A cruz veio para nos libertar. Você que quer fazer uma nova aliança com Jesus, vem aqui na frente. E você que está assistindo essa live, passe o seu nome e nós vamos orar por você. Aleluia. O Evangelho não mudou. O Evangelho continua sendo a cruz. Tem gente pregando prosperidade, nós continuamos pregando a cruz. Tem gente pregando modismo, nós continuamos pregando a cruz. Tem gente pregando tantas outras coisas, nós continuamos pregando a cruz, a cruz, a cruz. A cruz que nos deu liberdade de sonhar. A cruz. Eu quero orar por você. Senhor, está a tua igreja. Está o teu povo, Senhor, reunido neste lugar. Deus que recebeu liberdade pela cruz, que recebeu vida nova pela cruz, que o pecado, Senhor, não pode mais nos condenar, porque nós fomos libertos pela cruz. Aleluia. Que entendeu, Senhor, que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, que entenderam, Senhor, que o Senhor deu a sua vida por amor da nossa vida. O pecado não pode mais nos deter, porque a tua cruz nos libertou, Senhor. E que haja libertação neste lar. Que haja libertação nessa vida através do Evangelho da cruz. Eu não consigo olhar, Senhor, para outra coisa, para um outro Evangelho, a não ser o Evangelho da cruz. A não ser o Evangelho que traz arrependimento, a não ser o Evangelho que traz reconciliação. Nós não conseguimos, Senhor, ir por outro caminho, a não ser o caminho da cruz. Nós não conseguimos olhar para outro, a não ser pelo Cordeiro que entregou a vida por nós. Deus, nós te glorificamos pela cruz. Nós te glorificamos porque nós podemos voar. Nós glorificamos porque nós estávamos presos, mas agora nós podemos cantar com liberdade. Nós podemos agora te abraçar. Nós podemos agora sentir. Nós podemos agora